Bem-vindos ao nosso episódio do podcast As Filhas da Mãe. Conversas francas e necessárias para um público 30+, sobre trabalho, carreira, família, vida, beleza, saúde e outras cositas mais. Sou Marina Blois, fisioterapeuta dermatofuncional, apaixonada por beleza e estética e todas as suas possibilidades, sempre trazendo um olhar para a saúde e qualidade de vida. Sou Maria A, com H no final, estilista da área de calçados e consultora de estilo, apaixonada pelo universo fashion, além de amar comunicação em todas as formas de escrita. Traremos um assunto que tem sido muito questionado: a saúde no ambiente de trabalho. E hoje sabemos que o burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastantes. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. E traremos o assunto como forma de informar e também prevenir. Pensar na saúde, tanto mental como física, e como podemos nos manter saudáveis no ambiente laboral. O que ao nosso redor podemos fazer para nos manter sãs em meio ao caos do nosso dia a dia? Para partilhar seu conhecimento, nossa convidada é formada em terapia ocupacional, especialista em acupuntura, mestre em promoção de saúde e ergonomia, além de há 9 anos ter empreendido criando sua própria clínica de medicina do trabalho, a ErgoFip. Além de esposa, mãe e filha, hoje temos aqui ela, Indira Ravaiani. Seja bem-vinda! Muito bem-vinda! Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês duas, né? Poder partilhar aí um pouquinho do meu conhecimento nessa área aí com vocês. E com todo mundo que está nos ouvindo, né? Obrigada pela presença, a gente agradece. Já começa assim, né? E hoje a gente também está aqui com o apoio da ErgoFip, que é a sua empresa, né? De saúde, da medicina ocupacional e de trabalho, né, laboral. Isso. Então, a gente agradece muito. E vamos já começar, né, com essa pergunta aqui, Marina. É contigo. Indira, o que é saúde para você? Bom, saúde, para mim, e eu concordo com o conceito da Organização Mundial de Saúde, né? Que é um bem-estar completo. A gente não fala só sobre saúde física, como há muito tempo foi falado. É um conjunto de bem-estar físico, emocional, psíquico, social e até mesmo espiritual, né? Hoje a gente fala muito sobre essa questão também, da gente olhar para o ser humano como uma pessoa holística, não fragmentada. Então, o conceito de saúde, para mim, hoje, é isso. A gente realmente... A gente encontra muitas pessoas que são fisicamente debilitadas por algum tipo de doença crônica ou genética, mas que tem muito mais saúde, às vezes, do que uma pessoa que fisicamente está intacta, porque às vezes ela tem uma família acolhedora, ela consegue viver financeiramente bem, né? Então, se a gente for fazer um comparativo, não é apenas a questão da saúde física, que eu acho que ainda é muito... É um tabu, parece tabu. Que, né? A gente falar sobre Que legal saúde. isso, Sim, né? sim. Esse âmbito. Sim. Porque eu acho que mudou muito, evoluiu muito. Até hoje. Sim. E é muito interessante essa questão de você enxergar o ser humano como um todo mesmo. Exato. E muitas vezes, como você está trazendo essa questão do ser humano, de ter uma saúde, às vezes, debilitada fisicamente, mas que consegue ter essa leveza, Com certeza. esse jogo de cintura no dia a dia, Sim, não é? Com certeza. Vive melhor, muitas vezes, do que eu uma acho pessoa... que as quebras de tabu são muito importantes nesse sentido. Quando a gente fala também, tirando as questões sociais, espirituais, quando a gente fala de saúde mental, né? Porque uma vez eu fui num cardiologista, a gente conversou, brincou, e aí a gente estava falando sobre isso, né? Tipo assim, quando você tem um problema do coração, você vai no cardiologista. E quando você tem um problema no cérebro, você tem que ir no psiquiatra, porque, tipo assim, é um órgão. A gente não está falando de espírito. Então, se você tem uma depressão, você tem uma dificuldade na recaptação de serotonina, enfim. Existem coisas fisiológicas que causam a depressão e outros tipos de fatores, né? Que pode até
ter vindo de fatores externos, mas que ele causa algo químico no teu corpo. Então, a gente precisa mesmo de desconstruir muito isso, porque a dor que a gente não vê é difícil de você até pior, dar valor, assim, né? não é que é pior, né? Mas às vezes tem uma dimensão... Existe uma dúvida. Isso. Existe uma dúvida, porque é uma dor que você não consegue provar, né? Se você cortar a perna, todo mundo vê. Mas se você tiver depressivo, você tem que... Às vezes ela olha para a pessoa e fala, como assim? Tá depressiva? Olha a vida, tem tudo. Entra Como o assim? julgamento. Entra o julgamento. Como se não existisse algo químico acontecendo dentro daquela pessoa, né? E existe, de fato. E como é que funciona isso? É uma curiosidade minha. A sua empresa faz a parte de atestar que os funcionários hoje estão, tipo assim, que estão bem, né, aptos a trabalhar. Sim. E muito disso eu vejo que hoje, já fiz, quando, né, a gente vai fazer o CLT, precisa, né? Sim. E é muito desse âmbito dos exames, tudo, mas acho que hoje tem essa preocupação muito grande com a saúde mental, né? Por conta dessa história do burnout, de estarmos todos muito cansados. Eu até, para fazer o podcast estudando, eu vi que é uma epidemia mundial, assim, mas que o Brasil é o segundo país que mais... Não sei se está certo, mas... O primeiro, hoje. Hoje é o primeiro? Que mais atesta para burnout no burnout mundo, né? E saúde mental em si. E como que você vê isso? Assim, o que você acha que levou a esse colapso assim, de saúde mental? Bom, no trabalho, digo, sabe? Eu acho que já vinha, né, acontecendo mesmo pela questão da celular, a facilidade da tecnologia. A tecnologia é maravilhosa, né? Eu acho. Sim. Mas ela também nos ajuda muito. Mas ela também atrapalha trouxe muita dificuldade, porque existe o imediatismo, né? Existe uma dependência. Hoje, se você não responde o WhatsApp, a pessoa acha que você morreu. Tipo assim, ela começa a ficar desesperada. Então, não dá o tempo não das dá coisas tempo, como se você não tivesse acelerado. outra coisa para fazer além de olhar o WhatsApp. E eu acho que as pessoas estão entrando nesse ciclo, né, desesperador de ter que também responder, de ter que estar ali presente. Se cobra muito. Muito. E eu acho que isso juntou, né? A maioria dos afastamentos por burnout são em mulheres. E eu acho que junta a questão, né, da multiplicidade de papéis que a gente tem de mãe, esposa e, enfim, empreendedora e profissional. E tem que ser, você tem que estar bonita, né? Também. Você tem que estar... Além de tudo, tem que tomar 3 litros de água. Tem que tomar 3 litros de água, tem que ser fitness todos os dias, tem que ter um prato saudável. Exato. É muito tem que, né? Agora, eu acho que vem vindo um olhar igual. A medicina do trabalho, há muito tempo, ela foi vista apenas como uma maneira de cumprir um normativo, né? Um normativo já existente aí, né? Dentro das normas regulamentadoras. Eu acho que hoje a gente ressignificou isso com alguns olhares que vêm vindo. Igual, inclusive, agora, este ano, a partir do dia 26 de maio, houve uma mudança absurdamente importante na NR1, que é a norma que rege, basicamente, a medicina do trabalho, que foram incluídas nos laudos trabalhistas as questões de avaliação psicossocial. Era uma coisa que já existia em uma outra norma, mas que, assim, não era dada muita... se não fosse visão. obrigatório. Tipo isso. Assim. Tipo isso. Era uma coisa que ainda não era cobrado diante das fiscalizações. E agora, com essa nova norma, a gente tem que também se reinventar dentro da medicina do trabalho, né? Para a gente conseguir aplicar questionários que consigam entender a realidade daquele funcionário. Todas as empresas agora ela tem que ter um canal de comunicação sigiloso sobre assédio. Então, a gente tem que ter toda empresa tem que ter um canal de denúncia para falar sobre assédio. A gente tem que olhar se o ambiente que aquela pessoa está trabalhando, ele é salubre. Porque, às vezes, ele tem um bom salário, às vezes, ele não tem uma hierarquia violenta, um chefe violento, mas ele trabalha num lugar completamente, insalubre, né? Então, assim, isso tudo entra no contexto da questão do burnout, enfim. Então, eu acho que a gente vem... proteger, né? Eu acho que fica assim... Fica muito, às vezes, reféns, né? Nós, de um lado, empreendedores, né? Querendo empreender, querendo ter colaboradores que façam, né? O seu trabalho. Vistam a camisa. Que vistam a camisa. E, ao mesmo tempo, os colaboradores também precisam de ter o seguro, assim... serem assegurados, né? De que estão, né? Com certeza. E desconstruir a imagem para o empregador, principalmente, porque eu sou empregadora e às vezes a gente...
pensa que isso é um gasto. E, na verdade, isso é um investimento. Então, assim, se você tiver como empresa séria, se você tiver como um profissional sério que está fazendo a medicina do trabalho de maneira correta, exatamente, fora os laudos, porque os laudos é uma coisa obrigatória e a pessoa tem que ler, tem que acompanhar, tem que olhar, ali tem coisas importantes. Mas mais que isso, né? A gente tem que realmente entender que aquilo que a gente está fazendo de melhoria na empresa é realmente para a gente evitar os afastamentos, para a gente diminuir o absenteísmo, essas faltas por atestado, né, que a gente vê. Então, assim, tudo isso, na verdade, ele reduz custo para a empresa, não gera custo. Sim. Mas ainda é uma realidade muito difícil de você explicar, complementar. E, assim, a maioria das pessoas ainda fazem porque são obrigadas a fazer. Mas ainda bem que são, né? Obrigadas a fazer. Sim, a gente falou muito dessa questão dos colaboradores. Mas nós, como empreendedoras, a gente sabe que o burnout, a saúde mental, ela afeta todo mundo. Sim. Então, o empreendedor, eu acho que até a gente entender que a gente precisa de braços, isso demora um tempo para essa ficha cair. Porque até então, a gente quer abraçar o mundo. Sim. A gente dá conta de tudo, sim, na verdade, a gente dá conta de... Mas eu acho muito também pelos tamanhos das nossas empresas, né? Quando você está começando, sim, é difícil você ter como uma pessoa para cada função do que você deveria ter, sabe? Assim, não é uma grande empresa. Mas, assim, começar é difícil. Este é um fator que desencadeia muitos problemas mentais no funcionário, é aquele funcionário multitarefas, assim, isso é uma questão avaliada nos questionários, que são os funcionários, né, porque acontece em todas as empresas, acontece na minha também. Você delegar para uma pessoa... Só que ele tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e ele sempre sente que ele não entrega, porque, tipo assim, ele tá tão fracionado ali, que ele não entrega, né? Ele é o braço direito mesmo e aí, tipo assim, aí ele tem que dar conta de tudo. Tem que dar conta de tudo. Então, hoje a gente vem tentando, dentro da Ergofip, a gente vem tentando setorizar o máximo que podemos, né? Tipo assim, os nossos colaboradores, de setorizar mesmo. Tipo, você fica encarregado de fazer envios para o E-Social, você abastece isso. Para a gente realmente tentar... nichar mais. Nichar, né? E dissolver essa questão do multifunção, multitarefa. E esse gancho, né, que eu falei do lado de cá, como empreendedora, da gente ter esse entendimento que nós precisamos de pessoas, sim, de braços, sim, e de empresas realmente, como a Ergofip, estando igual você falou, estando do lado do empregador. Sim, com porque certeza. É uma sobrecarga tão grande quando você se vê no papel de financeiro, marketing. A gente estava conversando muito sobre isso, que a gente tem que ser tudo. Sim. Além eu sou fisioterapeuta, dermatofuncional, ela é estilista de calçado, mas hoje nós somos marketing, financeiro, videomaker. Você vai fazer um trabalho para um cliente, aí às vezes o cliente fala assim, mas você já faz um videozinho fazendo esse trabalho aí para mim? Quer dizer, a gente já inclui uma tarefa que você vai entregar mais. Sim. E aí, de repente, um outro contexto, tipo, eu tô aqui, mas a gente também precisa pensar no budget de uma campanha. São várias situações. Pensar além. A gente não consegue mais pensar em uma coisa só, né? Parece que a gente sempre está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Coisas, né? E eu acho que isso não tem como, causa uma estafa. E eu acho que, assim, os jovens, tipo, de hoje, né? Fala em 18 anos. Nós não somos mais jovens. Achei que eu fosse jovem. Nós somos semi-novas, como dizia meu pai. Muito bom. Semi-novas. Ai, gente, eu fico feliz quando fala que eu não sou mais jovem. A Indira chamou de jovem, só quem tem 18 anos. 18. Eu trabalho. Nós somos mais. Gente, eu tava pensando, tem uma funcionária, ela tem 18 anos, né? E eu brinco com ela, eu falo, eu sou 20 anos mais velha que ela. Então, ela é jovem, né? Tipo assim, ela é jovem. É porque eu ainda tenho muita dificuldade com isso, gente. Eu também tenho. Eu acho que o mais difícil do envelhecimento é que a nossa cabeça parece que não... acompanha. Não, exato. A gente se sente assim, jovem. Exatamente. Nós somos, gente. Vocês são doidos? Não, jovem nós somos, né? Mas jovem não, né? O colágeno não é mais o mesmo, minha ainda querida. somos jovens, mas assim, né? Não, gente, enfim. É que assim, vai bater os 41 aqui. Então aí, tá vendo? Mas eu acho que esse processo de ser tudo hoje... E hoje vem mesmo como é que eu diria? Um incentivo a todo mundo empreender, a todo mundo. Então, os jovens, você já vê que caiu muita mão de obra
para as empresas, Total, né? sim. E eu acho que isso também gera um estresse. Porque, cara, às Quer dizer, vezes... você não tem perfil, E você não cara. tem que ter. E, tipo assim, não é Isso. menos. Você Importante não é menos de- porque você é seletista, porque você trabalha para alguém. Eu acho isso uma questão na moda, pelo menos, que a gente tem visto muito. O que acontece, né? As pessoas, as costureiras, os modelistas, as pessoas do braçal. É um trabalho que não tem serventia ou não é tão bem Tão visto, valorizado. tão valorizado quanto Mas a é influencer, tão importante. quanto o fotógrafo, É. quanto a modelo. Não, se você vê, tipo assim, uma assistente de estilo hoje sai ganhando R$1.800 da faculdade, formada. E, tipo assim, sei lá, Uma outro... pessoa sem formação nenhuma, né? Que pode, sei lá, uma influencer que vai vestir a marca e que vai botar, às vezes, Às pagando vezes vai ter mais muito visibilidade. mais visibilidade Sim. e financeiramente. Então, acho que é A um internet mercado trouxe que... isso. E isso é um desestímulo à educação, É. né? Exatamente. É um desestímulo. Porque, tipo assim, hoje você escuta muito, eu tenho sobrinhos, né? E você fala, mas pra que eu vou fazer isso, sendo que se eu virar influencer eu posso ganhar tanto? Olha, Eu fulano, não olha, preciso fulano. estudar. Não que influencer não seja, que não tenha não, conteúdo, que não não é tem isso. tudo. Mas eu quero dizer assim, Mas, às vezes sim. você acredita, porque eu acredito que os bons, eles estão embasados em algo Sim, e estuda. científico, Assim, em estudos, que a gente né? sai desse caminho também, que para fazer algo de relevância, você tem que ter a influência de relevância, Exatamente. né? Tipo assim, um bom vídeo, um bom roteiro. Exato. Não Um sai daquilo apurado. ali, né? Exatamente. Você Não é vai- você chegar lá e fazer. E ninguém hoje- sabe, né? E hoje Às a galera tá usando até isso como uma forma de marketing. Do tipo assim, o mais CDF da escola não é necessariamente, obrigatoriamente, o mais sucedido. Exato. Né, o mais bem sucedido. É nesse isso. sentido de faturar, É. né? Então, parece que o foco hoje em dia é só esse, né? O faturamento. E quanto que você tá viajando. E eu só qual- fico que carro pensando você no tem, momento que- em que todo mundo resolver Meu. fazer isso. E não vai ter. Já tá mais ou menos. Já tá, assim, já né? estamos vivendo isso. Todo mundo resolve fazer isso e o resto. É. E aí você acha que quem vai ganhar dinheiro é quem tá fazendo isso também? Não é. Precisa se diferenciar. Você precisa ter E uma... vai saturar tudo. Nichar, ter Exato. uma especialidade. E até... Eu era muito assim, tipo de... Sempre gostei muito, né, de empreender. Então, sempre muito... Nossa, agora isso aqui deu certo, vou abrir isso aqui. Isso aqui deu certo, vou abrir isso aqui. Sempre fui. Ah. A Indira tem 1 milhão de andar, minha filha. Sempre. Tem 1 milhão de Sempre, pessoas, tipo assim, de igual- mulheres de andar. Porque E esse não dou ano, conta, né? mas esse ano eu tive falei, não. É que as fichas vão Eu falo, o meu caminho é esse aqui Tem o deu Pilates certo. também. Tem o Pilates também. O Pilates é uma questão, assim, tem as professoras que dão, as fisioterapeutas, né? Mas é um lugar mais de apego emocional hoje, assim, pra mim, né? Tipo assim, eu mantenho o estúdio, é bem legal, é cheio. Mas, assim, o que eu sei fazer muito bem é medicina do trabalho, é segurança do trabalho. Então, E você gosta que disso? eu Você fala gosto. com propriedade, Gosto, né? gosto muito. É um tipo hobby assim, remunerado. Exato. O Pilates. É, exato. Que bom que você É conseguiu isso. unir isso. É isso, assim. E agora, o que eu sei de fato, que eu posso agregar a alguém, são mesmo as questões relacionadas a isso. Então, E você é fala isso. realmente com muita segurança, assim, dá muita tranquilidade. A próxima que pergunta era entende essa, assim, o porquê que você escolheu sua profissão, né? Mas dá pra ver que é porque realmente É, casou, eu né? amo. Eu caí meio de paraquedas, assim, né? Eu acho que todo mundo cai, sei lá, nas profissões, às vezes. Tem gente que tem muita certeza do que quer. Eu nunca tive muita certeza do que eu queria. Eu tinha certeza que eu não queria trabalhar para alguém, mas não pelo fato de trabalhar para alguém. Pela questão de horário, né? De ser muito cativo. Eu tenho muita dificuldade de ficar parada. Então, tipo assim, se eu trabalhasse para alguém... Cumprindo uma hora. Tipo, carga não horária posso sair. Aham. Então, Isso assim... ia te prender Isso eu de uma sei que forma... é uma dificuldade, assim, até hoje, até na minha própria empresa. Então, Tipo, estar num lugar sem fazer nada, sendo que eu poderia estar fazendo mil outras coisas. Porque justamente exato, ela a cabeça fica acelerada. e aí isso me também. atrapalha a ser uma boa funcionária, eu acho, para alguém, porque eu não tenho essa paciência, né? Mas, então, isso eu já sabia. Agora, a questão começou com ergonomia. Eu fui estudar na faculdade, eu não gostei da clínica. Então, atendi muito tempo na faculdade, logo depois como clínica. Não quis. Aí eu falei, não quero Da atender. parte de reabilitação mesmo, A reabilitação. você fala. Tá. E eu ficava com muita dó. E eu falava, esse sentimento não vai dar certo. Porque eu ficava com dó das crianças, né? Que estavam debilitadas ou passando por situações... Precisava de um E tratamento te de afetava. eu não reabilitação. conseguia. te ser- atravessava, de repente. eu não conseguia ser empática, tipo assim, no sentido de separar aquilo da minha vida. Então, eu levava para mim. E aí, eu percebi que não daria certo.
E aí fui para o lado dentro da faculdade de ergonomia, né, e tal, e gostei. E as coisas, se você me perguntar exatamente como que eu cheguei com a Ergofip hoje, eu não sei te falar. Parece que eu comecei, eu dormi, acordei, estava assim, sabe? Não, mas você tem uma veia aí, muito geneticamente falando, né? Que é o empreendedorismo mesmo, assim. Eu vejo que é uma coisa que como eu disse, eu tô te conhecendo hoje mais tecnicamente falando sobre a ergonomia. Sim. Mas eu também vejo, assim, uma empreendedora nata, né? Por questões familiares. Não tem... Conta um pouquinho sobre isso. Sim, eu acho que meu pai contava, né, muitas histórias, assim. Meu pai veio de São José da Bela Vista, muito, muito pobre, assim, a família muito pobre, com muita dificuldade. E ele começou a trabalhar nas Pernambucanas e ele falava super bem, assim, de lá. Oh, será que ele trabalhou com meu avô? Ele amava, sabe? Ele era muito novo, assim, ele tinha 14 anos quando ele trabalhou naquela época. Nosso avô também começou na Pernambucanas, acho que com... Ele veio, né, de Leme. 14 anos. Muito jovem também. Eu acho que ele que era comum, né, na época. E trabalhar assim. E ele trabalhava, quando ele começou, ele limpava a loja e tal. E aí, ele sempre foi muito bonito. E aí, as moças começaram a ir lá na loja comprar tecido pra ver ele, assim, a gente brincava. E aí, ele começou a vender os tecidos. E ele foi promovido super rápido, assim, lá naquela função e tal. E aí, logo ele estava com 18 anos, ele recebeu uma proposta bem boa, assim, para ele ir para São Paulo. Só que ele era absurdamente apegado à família, né? A mãe, o meu avô ainda era vivo. E ele falou, não, eu não vou, eu vou abrir meu próprio negócio. E ele me contava uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, né? A primeira loja dele foi de sapato, chamava Loja do Paulinho. E ele não tinha dinheiro para comprar os sapatos todos, para encher a loja. Era um lugar grande que ele alugou com um amigo dele. Ele foi em São Paulo, trouxe, 10 pares de sapato e comprou 200 caixas vazias. E colocou na loja inteira. Então, quando ele abriu... Todo mundo achava que estava lotado. Todo mundo achava que estava lotado. E ele só tinha aqueles sapatos para começar. Então, ele falava, nossa, esse número não tem. Ia fazendo assim. Já era marqueteiro, né? Marqueteiro. Já tinha avisado, né? Vendedor, marqueteiro. E ele fazia umas coisas, ele era muito irreverente. Então, ele fazia umas coisas, na época, todo mundo colocava na porta, não vendemos fiado, não vendemos fiado. Ele mandou fazer uma faixa gigante escrito, fiado é só na loja do Paulinho. E aquilo... Umas sacadas. Né? Ele tinha umas sacadas. Então, assim, eu sempre tentei... olhar para coragem, assim, né? Ele construiu, vindo de onde ele veio, ele construiu muita coisa, trabalhando bastante, assim, isso... E ele passou isso para você, assim? Ele acreditava já no seu dom, no seu olhar de empreendedor? Ele sempre viu sua construção, assim? Um pouco. Ele sempre foi muito tranquilo, assim, né? Em relação a isso, porque ele sempre deixou eu e meus irmãos muito livres, assim, para decidir o que a gente, né, queria ser ou não. Sempre foi. Mas eu acho que ele tinha, assim, uma confiança, assim, já. Ele sempre apoiou. Então, quando eu falei, vamos construir a clínica, vamos. Ele nunca... puxou. Ele nunca falou, não pode não dar certo. Igual quando eu fui fazer terapia ocupacional, minha mãe falou, mas essa profissão ninguém nem conhece. Ele faz. Então... eu acho que ele sempre ele sempre acreditou. Visionário, assim, de olhar para você e falar, vai, né? Vai que vai dar certo. Porque eu falo, às vezes, assim, desse lugar do empreendedorismo feminino mesmo, né? Tem famílias que, às vezes, não, a mulher não pode, aqui ela não vai pegar, né? Tipo assim, né? Continuar a trajetória. Isso não existiu para você, na sua realidade. Não. Isso eu acho que é um baita de um incentivo mesmo. Sim, com certeza. Da própria família te apoiar, impulsionar. Né? Lógico que tem. Hoje na Ergofip méritos somos são 17 seus, mulheres. Mas... não temos um funcionário homem. Não tem. Não é um preconceito, tá? Contratado em homens normalmente. Mas é que aconteceu de ser assim. Já tive funcionários Olha, homens eu não foram consigo excelentes. nem imaginar. É um caos, mas assim, dá certo. Todo mundo, cada um no seu cantinho ali. Mas é. Só não pode ficar TPM todo mundo junto. Não, E fica. E fica. Pior E que fica. Grávida, todo mundo junto. É uma tragédia. A semana do caos. Indira, eu não consigo nem imaginar. Isso. E me conta uma coisa, existiu um propósito quando você escolheu empreender ou a ergonomia te trouxe para esse lugar do empreendedorismo ou foi ao contrário? Não existia. Existia um propósito de saber que eu queria fazer algo grande e eu tinha... Não que seja, assim, grande, mas eu queria fazer algo do qual eu me orgulhasse
E, assim, eu sempre tive uma questão interna mesmo, assim. Igual, meu pai, ele sempre foi muito paizão, muito acolhedor. Presente. Sempre. Mas você tem uma relação muito bonita. Né? Muito, muito, muito. Forte. E forte demais. E sempre foi uma questão que, tipo assim, eu acho que por ele ter tido uma... Eu nunca tive assim, dificuldades na vida, porque financeiras. Eu digo que meu pai, ele era muito... ele trabalhou muito, ele se esforçou muito. Então, assim, ele atendia muito. E eu sempre senti que as pessoas me linkavam a ele, nesse sentido, de tipo assim, ela nunca vai ganhar o próprio dinheiro. Do jeito dela é fácil, porque o pai investe desse jeito. Sempre tem isso, Isso eu ouvi muitas vezes. Tipo assim, nossa, mas assim dá certo, porque o pai... Então, eu sempre lutei muito para conseguir fazer assim, não. Pelas suas próprias mãos. Eu fiz. Tipo assim, meu pai era da área do comércio de móveis e tal, ele não tinha nada com medicina do trabalho. Nada a ver, nada a ver, e eu assim, quero você começar construiu algo seu novo. nome numa história nova. É isso. Não porque eu tinha algum problema, porque, na verdade, eu tenho maior orgulho, mas assim... De querer construir a sua história. E de mostrar que era a minha história, entendeu? Era minha... Eu escolhi seguir um caminho diferente do dele, que também poderia dar certo, né? Que aí você foi acreditar também no seu... No que você acreditava, né? No seu olhar. Exato. Eu acho que a gente também tem muito... Instintivo. eu acho que a gente também tem muito isso, né? Acho que por ser uma cidade menor, onde as pessoas são mais observadas e talvez o sobrenome fale algo que às vezes a gente nem quer que comunique, né? Exato. Às vezes o sobrenome vem antes de quem a gente é, né? Com certeza. Por conta do que foi construído lá atrás. Não que a gente não tenha orgulho, mas às Dessa vezes história. a gente quer ser a gente só, porque né? te despersonifica, né? Tira de quem você é, de fato. Desvaloriza Desvaloriza quando é algo que... Né, que, tipo assim, você tá fazendo tanto. Depois de um tempo, isso passa, porque você vai falar, o que eu preciso provar para alguém? Exato, Nada. Então, exato. isso fica irrelevante. Mas eu acho que lá atrás, no começo... o começar, né? Era algo com que o pegava para sobrenome, mim. Isso com era algo peso, né? que pegava. Assim. Na verdade, eu acho que as pessoas estão sempre buscando justificativas. Então, tem sempre um olhar de julgamento, né? Do tipo, como você disse, ou herança, ou né, o pai facilitou, teve um caminho mais fácil. Ou é o sobrenome, ou o né? sobrenome, Exatamente. É difícil falar que deu certo mesmo, porque a pessoa deu certo. Exato. E ninguém sabe o que se passa dentro da sua casa, né? Que houveram dificuldades, tipo assim, para ele, para mim, enfim. Outras tá no dia a dia. No caminho, né? Mas você fala, ninguém vai enxergar. E não que interesse, mas assim, até você amadurecer. Então, eu falo assim, a idade é uma bênção também. Sim, porque até você... eu vi o Celton Mello falando uma questão que ele demora falou um pouquinho, assim, mas a gente liga. Não foi o Celton Mello, não. Foi a Fernanda Torres. Ela falou, gente, envelheçam. Porque, assim, envelheçam porque realmente tira de você aquele desespero, né? Aquele anseio para provar algo que você não precisa provar para ninguém. Eu acho que a juventude, sim, né? A juventude, né? O ser jovem, 20 e poucos anos, acho que a gente tem mesmo essa coisa de querer dar certo muito rápido e provar pra gente mesmo que a gente consegue muita coisa, né? E aí a gente, sei lá, a gente chega às vezes igual, sei lá, com 40, você pensa assim, poxa, eu queria estar muito melhor que eu, mas tá tudo bem, ainda vou chegar lá, ainda tem tempo pra construir. Não é mais aquele Não é desespero, não é desesperador, né? Exato. Talvez eu tracei uma meta que não deu certo. Eu acho que o ano mais sofrido da minha vida, eu tive uma depressão, assim, foi logo depois que eu me formei. Porque eu acho que eu tinha a ideia de que eu me formaria e saberia exatamente o que eu ia fazer, onde eu ia estar. E não foi assim, né? Não foi assim. E aí, eu falei, gente, eu procurei ajuda médica até entender que era um processo, que eu tinha o direito de passar Tem um tempo, muito nova. Aí foi quando eu comecei com o Pilates, eu gostava bastante, mas aí fui procurando outros caminhos até a gente se encaixar. Então, acho que esse desespero também, né, do que a gente tem ali, se aquieta, assim, isso é bom. Então, a gente aprendeu, gente, duas coisas, olha, bem além de tudo que a gente já aprendeu até agora, mas duas coisas bem importantes, que são, acredite no seu sexto sentido, aquela vozinha que fica ali falando, insistindo, né? Sem dúvida. Acredita, segue ali o propósito mesmo, né? E a outra coisa, o que você tinha falado mesmo agora no final? Da maturidade. Da maturidade. Que envelhecer faz bem. Isso, que envelhecer faz bem no sentido da maturidade, dessa ânsia, calma, né? Vai dar certo. É lógico que a gente tem que continuar mexendo o doce, mas, assim,
sem aquele sem desespero. aquela ânsia, É. né? Aquele desespero, acho que é isso. Eu acho que a gente tá sempre aqui buscando, né? Eu vejo, igual você falou, uma coisa que fez sentido, assim, pra mim, que às vezes tem muita gente que é CLT e que tá tudo bem, né? Ser CLT, e hoje essa coisa do, empreenda, seja você mesmo, seja forte, seja isso. Cara, às vezes eu só quero fazer o meu ali, no meu CLT, e tá tudo bem. E isso não tira... Não diminui ninguém. Não, mérito. Pelo contrário, e tem né? muita Tem gente trabalho dando tiro no escuro e se ferrando. Porque eu falo... E não porque quer, mas porque Por existe entrar essa nessa pressão pra onda. entrar na vibe. Tipo, nananã. E aí você acaba... Às vezes você abre mão de um cargo que você vai ter... Sendo que você poderia... E primeiro, você pode aprender muito sendo CLT e resolver empreender com 40, 50 anos. Eu, particularmente, tenho pra mim que eu acho difícil alguém saber mandar se ela não sabe fazer. Com certeza, absoluta. Então, você ter algo que você... Por exemplo, sei lá, eu trabalhei, tive vários empregos em CLT e eu aprendi muito. Sem porque dúvida. eu fiz... Sem Ali dúvida. eu entrei num ritmo de trabalho que eu aprendi como funcionava. Então, ficou muito mais fácil de entender, né? Saber fazer. Sem dúvida. Como é que eu vou pedir algo para alguém que eu nunca fiz? E depois, como é que eu vou cobrar esse resultado se eu não sei que resultado que eu quero? Exatamente. Sabe? Hoje, na clínica, eu sei fazer o processo inteiro. Se precisa faltar todo mundo. Claro que não dá, mas pela quantidade. Mas fazer o atendimento, laudo, faturamento, tudo. Até hoje eu sou faturamento, eu sou operacional ainda. E muita gente ainda, meu marido, ele brinca, ele fala, você não vai sair da operacional pra você poder ter mais. só gerir. Mas é verdade. É tão tipo difícil, assim, eu falo, né? eu não consigo. Tipo assim, primeiro porque eu gosto, então eu não acho que eu tenho que sair. E segundo porque eu acredito que eu tenho que estar lá dentro participando de todos os processos, assim, isso me faz bem. Se fosse algo que me incomodasse, E estar também nas duas posições, eu vejo que não tem bom ou ruim. Existe o que é perfil de cada pessoa, né? E eu justamente isso que a Maria disse, que é você estar num lugar, quando a gente é CLT, às vezes a gente tem uma visão do patrão, do chefe, que distancia muito. E aí a gente reclama de muita coisa e tal. Quando você se vê no papel, nesse papel do chefe, não é verdade? Muitas fichas caem do tipo... agora eu entendo, Sim. né? Por que tanta cobrança? Eu acho que isso serve para mães. Gente... Quando a gente entende a nossa mãe quando o filho nasce. Isso. Eu acho que isso serve para Pra tudo. tudo. Quando a gente tá no papel. Quando tem uma inversão dos papéis que você representa, você entende o outro lado. E tudo é clichê, mas tudo existe dois lados, sempre, né? Sempre. Eu acho muito... É uma palavra que, uma época, né, ficou bem banalizada. Tem que ter empatia, tem que ter empatia. Gente, eu acho a coisa mais difícil é ter empatia quando você não viveu com a pessoa. Nada. Sim. Tipo assim, você não sai daquele contexto. Já começa que não saímos no mesmo contexto. Já começa que saímos todos de bolhas diferentes, de universos diferentes. Aí fala, vamos ter... Tudo bem, você consegue... Assim, você falar pra mim... vamos conseguir enxergar melhor para essa pessoa, mas a gente só realmente sente quando passa na pele aquela situação, que aí a gente não menospreza o sentimento do outro, a gente não deixa aquilo tipo assim, nossa, realmente... Eu não sei, eu acho que o sentir faz muito sentido, sabe? Assim, com certeza. Eu acho que essa coisa do trabalho também, a gente só começa a enxergar... quando, assim, nós temos tantas cobranças a mais, ou a gente está ali no dia a dia do caos do trabalho e você precisa de alguma coisa, de uma resposta rápida, e você não tem, e aí você fala, caraca, sei lá, em algum momento eu viajei quando estavam precisando muito de mim. Sim. Não sei, sabe? Alguma... As fichas vão caindo, né? Ao longo mesmo. Às vezes você... eu tenho muito isso comigo. Eu tenho muito um olhar julgador, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Porque, né, cada um tem um jeito, mas eu fico imaginando como que eu gostaria que a pessoa tivesse tal reação comigo. Sim. Mas isso sou eu. Projetar eu teria isso. Nele, né? Eu teria essa reação. Eu tenho essa reação. Mas o outro não vai ter a mesma reação que a gente, muitas vezes. Então, não dá para cobrar ou julgar. E a gente compreender isso melhor até o nosso relacionamento como casal, né? Tipo assim, partindo para esse lado, de que... Às vezes, eu tinha muito isso de falar uma coisa esperando ouvir uma resposta, mas a outra pessoa não pensa o que eu penso, né? Não tá dentro da gente. Não tá dentro. Mas e você respeitar. Não é fácil. É difícil. Não é fácil. E mas eu falo, o mais por isso difícil que a gente tem que... de se relacionar é isso. E a gente tem que trabalhar para uma comunicação mais assertiva sempre. Igual conversa de WhatsApp por escrito. Gente, não dá.
Não, É porque você vai comunicação, discutir, a pessoa né? escreveu uma letra mais, você fala que ela tá gritando Nossa, eu também interpreto assim, pessimamente. Eu também, Eu sempre péssimo. acho que a pessoa tá sendo mal educada comigo. Eu também. E a Você pessoa também? só tá escrevendo, Ufa. tipo... Eu tenho... Eu levo pra um Odeio. lado muito ruim. eu fiz pessoal. Vamos mandar áudio. Eu fiz uma vez um curso que era de comunicação não violenta com a Cris Lisboa, lá no Rio, e ela é muito boa, e realmente ela domina muito bem a escrita, e ela sempre falava assim, gente, comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. E cada vez mais com o WhatsApp a gente entende isso, porque qualquer coisa, assim, um ponto errado, uma vírgula diferente, uma Você é letra mais... Às vezes eu tô aqui no cancelada. computador e eu tô, tipo, no Outlook, Nossa, né? a Maria usa caixa alta. Aí eu uso Nossa, caixa alta. Eu uso caixa alta porque eu gosto de escrever quando eu tô escrevendo. Nossa, parece que ela tá ficha, gritando alguma comigo. aí eu escrevo Mas na eu caixa já alta. entendi. Aí Você tá no gente, computador. desculpa, eu tô no computador. Agora eu Não é entendi. tipo, irmão. Mas e aí você tem essa interpretação. Às vezes meu marido morre de às vezes eu começo a brigar, ele fala assim, peraí, deixa eu te ligar que você não entendeu nada que eu falei. E às vezes colocar uma palavra, nossa, mas por que você respondeu assim? Aí ele me liga e fala assim, que jeito. Assim, que jeito, eu respondi Eu normal. falo, nossa, Rô, né? Nossa, Que tipo jeito. isso. Tipo isso, né? É, por isso que E aí eu vejo que na nossa complexidade, né, quando ia... outro dia também vi alguém que botou lá um meme que era assim, a coisa que você já mentiu em entrevistas de emprego. Aí a pessoa fala assim, eu já menti. Qual que foi a mentira? A maior mentira em entrevista? Que eu sabia trabalhar em equipe. Que eu odeio trabalhar em equipe, tipo assim. Aí fala Boa. assim, porque a maior dificuldade, acho que trabalhar em equipe é você entender as dificuldades do Nossa. outro, né? Gente, é muito e a difícil. comunicação. É, a porque parte já mais é, difícil. já é difícil o relacionamento do dia a dia, Sim. com familiares, Sim. com tudo. Você ainda tem que conviver com pessoas que não têm a mesma criação, o Sim. mesmo valor, o mesmo princípio. E tá tudo É, bem. é. É a Tá diversidade. tudo bem, mas quando a Mas gente tá não tudo tá bem. no meio. Eu falo, porque assim, tá tudo bem Não, mesmo, se mas... não tá mas, tudo mas bem. é difícil, Porque é difícil, é uma cutuca, luta. é. É mais difícil que o próprio trabalho, as relações interpessoais dentro do trabalho. Porque se todo mundo falasse a mesma língua, não Nossa, existiria dificuldade, isso. assim, lá, né, dentro do ambiente. Mas eu acho que o trabalho também serve para isso, né? Pra gente aprender a lidar aí com essas diferenças. Eu acho que e também com as hierarquias, né? Com certeza. Com os respeitos, com como é que certeza. você vai lidar com o todo. Eu acho que faz... Eu fico sempre me colocando também nesse lugar, assim, de como que eu fui escalando, de como chegar num lugar, tipo, comecei como assistente, como estagiária, depois aí vai para assistente, depois você vai para júnior. E ter essa paciência que esse caminho existe. Exatamente. E eu acho que, às vezes, nesse lugar, a gente... quando é muito novo, a gente não tem essa maturidade e essa Não, já paciência de acha que esperar. sabe tudo. E eu te falo, mas A eu gente acho acha que a hoje... gente sabe tudo. Eu acho que eu sabia tudo. Mas sim, eu acho que as acho. pessoas hoje não têm nem essa Eu tenho ambição. certeza que você achava que você sabia tudo. Não, mas assim, eu tive a humildade de aprender. Mas assim, sabe quando Porque você é fala com assim? todo Porque mundo, acho assim, que né? é com todo mundo. Mas eu falo assim, olhando para o ambiente de trabalho, eu falo assim, nossa, mas isso eu já fiz lá, de outra forma, mas eu já fiz isso. Por que eles acham que talvez isso que não caiba a mim? Aí você vai, sei lá, eu não sei explicar, é uma loucura, né? A juventude, assim, desse ponto de começar a trabalhar e de testando, né? E eu acho que também, assim, existe um outro problema, que é o inverso desse, que às vezes a gente encontra muito a falta de ambição do colaborador, não é de ambição financeira. Às vezes, a gente encontra pessoas muito acomodadas também. E às vezes, se você linka eu sou acomodada porque eu sou seletista, peraí, você já começou errando, porque você não precisa ser acomodado por você trabalhar para alguém, né? Você tem que ter outros lugares que você queira chegar dentro da empresa. Mostrar, pedir, falar. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. E querer. E eu acho que Mostrar isso hoje... essa proatividade. E hoje não é fácil Não, encontrar, assim, esse Pessoas perfil. preparadas. Não. Às vezes eu acho que as pessoas estão conformadas. Tipo assim, aonde elas estão. Tipo... E você acha que tem alguma razão para isso também? Eu tenho, assim, para mim, alguns pontos, mas eu não sei. Quero te Eu perguntar acho que, como... assim, dentro da mão de obra mais jovem, eu acho que tem, talvez, a perspectiva de conseguir Algo melhor, algo mais melhor, fácil. mais fácil, que demande né, ser menos cativo, enfim. E com o público mais velho, talvez a questão de ter se acalmado demais diante das coisas, assim. Eu não consigo enxergar um motivo
em si. específico. Mas é algo que também te leva para um ambiente ruim, né, de trabalho. Porque Sim. você se sentir desestimulado dentro do seu trabalho, que você vai fazer aquilo para sempre, todos os dias, sem querer outra coisa, acho que também deve ser muito triste, né? Eu acho que eu suponho que seja a internet, um pouco desse incentivo. Eu acho que é meio assim, eu tenho visto muito, assim, circulo muito por fábricas, por empresas, marcas, e a maior reclamação é realmente de bons colaboradores, sabe assim, que queiram ficar, que queiram abraçar a causa, que queiram, ao mesmo tempo que também tem a reclamação dos colaboradores contra. Mas eu tenho visto mais essa falta de pessoas preparadas para os cargos. Isso então, que eu ia tem assim, fábricas tem muito cargo vago que as pessoas que não são preenchidos. Não, gente, as empresas ligam na clínica, nossos clientes já e falam, pelo amor de Deus, me indica alguém. A gente, assim, a gente fala, posso, né, por conta da questão do não tem o do- banco do- de, Eu né? até tenho Você banco, tem o mas banco. eu não posso por conta da lei de proteção, né, de dados. Então, assim, a gente fala muito sobre isso, porque as pessoas estão desesperadas procurando mão de obra de qualidade. Então, assim, hoje essa é a dificuldade. Eu acho que eu sempre fui muito estudiosa de ficar nos bastidores, né? Naquela coisa rigorosa, de ler muito, de estudar muito, E hoje eu vejo que com todas esse, né, tanto de informação, a gente não consegue mais ficar longe alguns minutos do celular. Sim. Então, pensa hoje, talvez a gente passando por uma faculdade ou passando por eu estou a todo momento, né, realizando cursos, né, me especializando cada vez mais. Sim. E é um desafio, porque você tem que se distanciar do mundo externo para você se conectar com o bastidor, com a parte técnica, de você se profissionalizar naquilo. E isso é certeza. muito importante. Só que a gente já é de uma geração que nós tivemos as duas coisas. Sim. Nós fomos da escola e da faculdade que a gente não tinha o celular e era mais fácil. Com certeza. E hoje, né, a gente já tá viciado. Nós somos a última geração que passou por isso. Sim. A geração da Antonella já nasceu com o celular. Com o celular. Então, é um baita de um desafio. Mas que se a gente não entender que não é só aquilo que mostra... E todo mundo consumindo vídeo. O tempo todo. O tempo todo. Não, peraí. Vamos Cara, supor... As pessoas vão em shows, eu falo isso com meu marido. Eu falo, não sei por que elas vão no show, porque elas passam o tempo inteiro com o celular filmando um show. Não curte. Eu falo, mas gente, você tá preocupada em filmar. Mostrar. Você olha, sério, esses dias a gente foi, onde foi? Foi no Sesc, eu acho, teve o show do Nando Reis, né? E eu fiquei lá em cima, eu fiquei olhando pra baixo e falei, Jesus... Tudo tela. Era só tela. E eu falo assim, muito louco. qual que é o sentido de você se deslocar da sua casa pra vir ver um show ao vivo Vivenciar. e você ficar com o celular? Então, assim, eu não tô falando que eu tô fora dessa Nós estamos eu inclusos. sou inclusa, nós- né? Eu não tô- É um pensamento para nós. é um pensamento para nós, mas eu falo assim, é algo que a gente tem mesmo que tentar diminuir, desconstruir. Eu tenho feito em casa, eu tenho comprado muitos jogos, assim, toda vez que eu saio com os meus, eu compro um jogo. Eu chego em casa e fico jogando com eles. Às vezes eu tô com a cabeça desesperada para pegar o celular, mas eu falo, eu vou É ficar uma aqui abstinência. é uma a gente não abstinência. consegue. A A abstinência, gente eu não vou ficar aqui consegue. até o fim, vou jogar com eles, Pra porque- forçar o seu cérebro naquela atividade. Exato. Porque quantas vezes você se pegou, eu me peguei, não sei, vocês conversando com seu filho, olhando no celular. Toda hora. E aí, tipo assim... Não tendo naquele E aí momento eu fico ali. imaginando, tudo bem que eu tô respondendo, mas Ele é prioridade agora. eu teria que ter parado para olhar pro rosto Exato. dele, para falar com ele. Exato. Então, é algo que eu tenho Então, me e vocês policiado. imaginem, então, a geração Z, né? Sim. Que, Já então, assim, nasceu. isso é desafiador. Só que eu acho que a gente tem que cada vez mais falar sobre isso, porque esse interno, esse se profissionalizar tecnicamente, né? O bastidor, ele é muito importante. Sim. Não pode deixar de existir. Da mesma forma que a gente vangloria a internet, o Instagram, e tem que postar, tem que fazer vídeo, tem que elaborar, cara, existe o silêncio que você também precisa sentar a bunda na Sim. cadeira e estudar. Não é só... Como que você vai saber fazer, Exato. né? Então, Vocês assistiram É a isso. adolescência? Não assisti. eu ainda, mas preciso é ver bem- também. É que eu Precisa ando assistir, evitando coisas meio fortes. Então, vamos esperar, sim. Vamos esperar, dia. Mas é basicamente essa questão da realidade, né? Eu não vou dar spoiler, mas não vou. No final do filme, assim, eu tive uma cena que me marcou, que eu falei... Era o pai pensando, tipo assim... Se eu tivesse feito diferente, teria... Mudado o destino. Exato. E, na minha concepção, sim, teria. Então, eu falo assim, muitas vezes a gente ignora algo. Os sinais, né? Os sinais, porque é mais fácil ignorar, né? Sim. É mais fácil. É com mais a fácil ser manada. permissivo. É mais fácil falar sim, com certeza.
E, né, a gente... Tá pagando eu o acho preço que disso daí. sim, a gente tem essa coisa, né? Eu vejo muito acontecer, né? Às vezes você vê... Tá num lugar, chega uma criança com uma tela, é muito mais fácil você dar a tela e deixar a criança ali enquanto tá todo mundo comendo, Com conversando, e certeza. bebendo uma cerveja e não sei o quê. Com Mas e a certeza. criança ali com a tela? Né? Tipo, o tempo todo. O tempo todo. E às vezes tem ninguém ali pra conversar com a criança, sabe? Então, assim, eu observo muito, mas assim, eu não julgo, porque eu sei que são de realidades diferentes. Mas qual que difícil, né? é o A nosso dose, papel né? como sociedade, eu sim. acho mesmo, Eu acho que a gente encontrar É, a dose. Porque eu falo Aham. assim, eu sou da ideia que a proibição também gera Sim, curiosidade. Quem exato. nunca comeu melado, se lambuza até o pé e quando assim, come. Então, você tem que dar. Às vezes é aquele Só único que- momento daquele pai e mãe pra sair com aquela criança dos dois poderem Exato. conversar e não tem quem deixar o filho. Exatamente. Então você vai, tipo assim, Mas aí quem a sou gente eu pra espera, julgar, a né? gente espera Tipo, que em casa não seja assim, né? Que esteja usando só ali. É. Então, a gente tenta realmente E monitorar, fazer, né? monitorar. Assim, a criança, ela não tem maturidade, ela não tem idade, Não. ela não tem nada pra ela, Criança, pra ela pra mesma mim, ter não um tem que ter filtro. privacidade. Porque a gente Não, fala sobre isso. isso. Não, peraí. Criança não, tem essa tem que monitorar, privacidade. tem que ver, tem que ficar Sim. em cima. Então, esse dar, né, igual como É. você disse, assim, tem que dar. Aí eu já entro um pouco na minha cabeça, assim, fica bem contraditório do tipo, será que tem mesmo? Mas se você monitora, tem É isso. Pra mim é isso. um período ali Sim. do tem né, tempo, tem ele... Isso. Tipo assim, o celular da Helena ele fica Delimitar. com 3 horas por dia, né, de uso. E ela fica controlando ele. Eu acho engraçado. Então, às vezes, de manhã, ela usa 1 hora. Aí ela fala, vou vezes guardar ela pra nem de gasta as noite. 3 Não, horas. ela nunca gasta. E é bloqueado. E aí, eu vejo onde Tá que bem ela muito isso tá. aí, hein, Indira? Vamos Então, lá. mas eu acho que, cara, é legal ter essa consciência. Quantos anos ela tem? 9. Então, 9. já Ela é um uma pouquinho idade mais que é velha, bem né? difícil E as amigas, de- tipo assim, ficam Todo muito, mundo sabe? tem. Ficam muito. Sim. Ficam, tipo, É cada vez joga. mais difícil quando Mas fica eu mais acho velha. legal Né? esse negócio delas mesmo poderem controlar. Isso. Tipo assim, e ter o limite. Porque a gente não teve esse limite, que a gente já começou adulta. Eu falo, pensa bem, se o celular tivesse 3 horas por É. dia pra você usar, quanto que você iria lidar melhor com É. ele? Você ia olhar o necessário, responder o necessário e ia guardar pra Acho depois, isso até entendeu? acho isso até É uma educação, né? Uma educação pra gente. É, eu mesmo, né? coloco, gente, um limite. 12 horas. Mas, mas eu não Chega à respeito noite, muito. o meu tem aquele... Aham. aquele Aí eu coloco aí você ignorar tá lá, limite. Aí ele fala com você, ó. Ai, Ignorar limite diário. Por isso que eu tô te falando. Meu É, limite tá é o fim da louca? bateria. Coloca pra carregar de novo. Então pensa, se a gente tivesse sido limitado em algum momento, talvez a gente trabalhasse melhor com esse limite Sim. que a gente mesmo quer ter, E não é só o E quer celular, dar né, pros gente? Igual assim, filhos. pra algumas pessoas é mais igual assim, minha vida é tela. Então, eu fico o dia inteiro em frente a um computador. É, como E eu também. Exato, controlando o celular e o computador na frente. Aí você chega em casa, querendo ou não, a gente liga a televisão pra um filme, e se você pensar, É o tempo inteiro. é o tempo inteiro. Com tecnologia. É o tempo inteiro. Bom, e hoje nós estamos com a Lulu Fini, nesse bate-papo tão especial com a Indira. E a Lulu Fini é uma marca de moda fitness da Mari Stefani, que ela conseguiu traduzir muito bem essa correria do dia a dia. Nós, mulheres, temos que estar a todo momento cuidando, né? Cuidando dos outros, da família, dos filhos, buscando o filho na escola. E ao No mesmo supermercado, E ao mesmo tempo tem que se cuidar, né, gente? Então, na academia. isso, treinar. Então, ela trouxe muito essa moda confortável. É, eu acho que isso que é o mais legal. É não se preocupar muito com como você está vestindo, mas você tá bem vestido e confortável, que eu acho que é o Pra mais continuar o importante, dia. né? Né? Então, muitas vezes a gente coloca aquela roupa de academia, não é? E a gente já tá pronta pro dia todo. Muitas vezes eu vou me ligar, eu passei o dia todo com a roupa. Porque às vezes então, não tem tempo de ir em casa trocar, Sim. fazer o corte, tal. Então, é confortável pro que vier, né? Depois da academia, o que der, você já... Tá pago, você já vai. você já vai e vai bonita, né? Vai elegante, Isso, vai bem confortável. vestida, né? Então, Mari, muito obrigada. Sigam a Lulu Fini nas redes sociais. E a gente agradece muito pelo apoio dessa marca incrível, dessa mulher incrível que esteve hoje aqui com a gente. O nosso muito obrigada. Obrigada. Voltando aqui para o nosso assunto, porque a gente está encaminhando para o final, né? O que você considera mais importante hoje, assim, é a jornada ou o destino dentro do que a gente... A jornada, com certeza. A gente não sabe nem se vai ter destino. É verdade. Não, a jornada, né? Eu acho que a gente viveu o presente, a gente
estar ciente do que a gente está fazendo, dos propósitos, por que a Você gente tá consegue fazendo. isso Olha, Má, genuinamente? hoje mais. Eu sempre, desde criança, eu sempre tive muito medo do meu pai morrer, né? Era um medo que me acompanhava e esse medo me limitou muito. Então, assim, eu tive muitas oportunidades que eu não fui até o final por conta desse medo me dominar, né? Então, tipo assim, eu fiz um pedacinho do mestrado em Madrid, eu tive a oportunidade de estender e ficar. E eu não abracei essas oportunidades, porque eu pensava, tipo, nossa, se acontece alguma coisa, eu não tô lá. Então, isso tudo me limitou muito. E quando aconteceu dele vir a falecer de fato, me trouxe a plena conscientização de que eu não estou no controle. E que quando ele tivesse que ir, ele iria ir. Eu estando na China, no Japão, na minha casa. Não dependia, não estava no controle. De mim, eu não estou no controle. Então, assim, hoje eu consigo um pouco... Claro que a gente tem, né, a ansiedade que vem, às vezes, o medo, a preocupação. Mas hoje eu consigo pensar que, tipo assim, vai adiantar eu sofrer agora por algo que pode acontecer depois? Eu vou sofrer 2 vezes. Porque se tiver que acontecer, eu tenho que sofrer agora e depois. Então, isso me trouxe... Você tem tentado... Sim, eu acho que foi algo até forma. bem natural mesmo, assim, sabe? De acalmar o coração e falar, não tá nas suas mãos, né? Não tá. O que tá, a gente controla, mas o resto... Que bonito. O que te frustra e por que te frustra? Nossa, o que me frustra. Toda hora, gente. A gente tá sendo toda frustrado, hora. né? Eu acho que me frustra essas questões de, às vezes, não conseguir ser tão presente quanto eu gostaria em todos os lugares que eu gostaria, né? E de não ser não conseguir ser inteira, às vezes, em todos os lugares, assim. Até mesmo em relação não estar presente até com as minhas amigas, assim, sabe? É algo que... De não conseguir dar conta da demanda de coisas, de querer ser uma boa mãe e estar com eles o máximo que eu posso, de estar presente na clínica o máximo que eu posso, de responder minhas amigas o máximo que eu posso. Então, assim, isso é algo que tem me trazido pensamentos no sentido de eu preciso dosar isso, eu preciso poder sair 3 horas da tarde para tomar um café com uma pessoa que eu gosto, que faz sentido para mim, que eu não faço, sabe? Porque depois que você entra ali no mundo do trabalho, parece que ele automático te absorve. E a hora que você vê, já são 7 horas tenho da a noite. impressão, assim, E é natural, é normal, tá todo mundo assim. Na exato. pandemia, parece que a gente se permitiu mais, né, a viver. Por mais que a gente estivesse... Acho que justamente por estar longe das pessoas, a gente se conectava mais. E, ao mesmo tempo, a gente voltou. Aí depois acho que se se passou, perdeu total, perdeu já. tudo Eu que a acho que gente ficou pior. aprendeu, Eu acho que ficou pior sabe? também. A gente ficou tentando buscar um tempo perdido, sabe? É um desespero. E que não vai chegar, né? Um tempo perdido. Não, e se vier uma pandemia de novo, Exato. né? Será que as pessoas não pensam sobre isso? É um problema que a gente não aprende, né? Sobre isso. Assim. Exato. Realmente, a gente fazia live com os amigos. Todo momento era momento de ligar. Assim, eu vejo porque na pandemia eu morei fora do Brasil. E eu tinha vários amigos, cada um num lugar. E a gente se falava o tempo que muito fosse. Mais que você fala e hoje. Muito mais. Hoje a gente, às vezes, tenta marcar um vinho e passa. E ninguém mais consegue. E, tipo assim, parece que o morar longe naquele momento era uma forma de se unir. Sim. E hoje parece que o morar mesmo longe estando realmente... perto, a gente não fazia garantia de estar junto. Exatamente. Então, loucura, tipo, né, muito gente? E eu acho que a gente tem esse pensamento, assim, né? Eu tenho uma amiga que morava no Chile. Enquanto ela morava no Chile, eu via 1000 vezes mais. E agora ela voltou pro Brasil e ela mandou mensagem hoje. Como assim? Tipo, no Chile eu te vi muitas vezes. Agora faz, tipo, 1 ano que eu tô aqui e a gente não toma um café. E eu acho que talvez a gente tenha isso na cabeça de, tipo, quando tá longe, nossa... Deixa eu falar com ela, porque ela tá longe. Tipo... não, e tipo assim, deixa eu falar porque ela tá longe. E a hora que tá perto, a gente não dá o mesmo valor, né? É louco. Acho que a gente pensa que a gente vai ter tempo. E assim, a sensação que eu tenho também é que, assim, essa coisa do viajar, né? Ficou mais distante, ficou tudo muito mais caro. Então, parece que tá tudo tão para você fazer, você tem que planejar, você tem que se preparar financeiramente, tá tudo tão caro. Aí você fala assim... e aí, você fala, não, uma hora eu vou.
Daqui a pouco eu tô lá. Exatamente. E aí você esquece de que existe, sei lá, tomar um vinho à distância, igual os Incas e Maias faziam na pandemia. Nossa, a gente comemorava seu aniversário, lembra? Por vídeo, né, e tudo mais. E todo Nossa, mundo Maria, fazia umas 20. gente, eu lembro direitinho, só um parênteses aqui rapidinho. Teve uma live que essa Maria me arrumou, que era pra comemorar o aniversário dela. E aí o Rodolfo é low profile, né? Ele não Eu gosta, tava nunca lá em gostou. Lisboa e era E aí meu eu fiquei, aniversário. além de eu participar, eu fiz, ele era obrigado a participar. Ah, tá. E aí ele ficava assim, pescando, né? Quase dormindo. Aí ele assim, mas. Aí ele dormia, tirava um grande cochilo. Na hora que ele voltava, a gente tava lá. E ele assim. Vocês estão ficando malucos, vocês estão enlouquecendo, porque é 2 horas da manhã, 3 horas vocês estão... Pelo vídeo. Tudo pelo Tudo Zoom. vídeo. Foi uma festa no Zoom que a gente É. fez. eu Chocada. tinha, assim, E uns aí, às amigos vezes, eu no- ia, não sei o que, deixava o vídeo lá. Aí voltava, conversava. Gente, como é que vocês estão aí? Não sei o que. E o Chocada. Rodolfo já E tinha tinha gente dormido. no já tinha- Rio, gente em São Paulo, gente em Durou Lisboa, gente horas, em Berlim, foi uma amiga mega que morou na festa. China, e todo Mas o mundo- Rodolfo não aguentava Só que mais. ninguém tava trabalhando, todo mundo na pandemia. A gente foi, a festa foi, sei lá, até 5 da manhã, Foi todo ótima. mundo no Zoom. E foi ótimo. E tinha gente que em Franca. E às vezes a gente desligava a câmera, se fazia alguma coisa ali Voltava. e tal. Voltava. A festa tava ali. E que aí, porque E a aí gente eu ainda fez um DJ set, sabe? Cada hora Vocês um estão DJ entrava. enlouquecendo. E ele, você tá louco? Você tá aí ainda? Eu, Rodolfo, pior aniversário que é da minha verdade, irmã. gente. Vou ficar até o A fim. festa do irmão. A festa da minha irmã. Não, teve bolo, Ou até eu o cantei último parabéns embora. sozinha. Foi Teve surreal. bolo, cantei parabéns. Porque até as pessoas que moravam comigo lá em Lisboa, eu tinha que dormir. que Nossa. as presenciais foram... Não, você tem que valorizar as Tem que pessoas que valorizar. ficaram até o fim tem na que sua live. valorizar. É Acho que eu ia verdade. ser o Rodolfo na história. Mas é isso, então. assim. Maravilha. Enfim, vamos lá. Agora, quem é a sua maior inspiração? Acho que eu falei do meu pai, né? Com Seu- certeza. Pode ser profissional, inspiracional, alguém que um dia te Olha. falou, cara, você é assim também. É ele. É meu pai, sem dúvida, e Ariano Suassuna. É, assim, São as suas de inspirações. sim, eu acho Que vida. Ariano foi um rei da humildade, com uma inteligência surreal e assim, eu acho muito bonito, assim, quem não perde a essência ao longo da jornada, né? É. Porque eu acho que muitas vezes a gente é tentado a isso, né? É muito fácil a gente se perder muito no, fácil. no meio do caminho. Muito fácil, mas acho que o mais importante é a gente saber de onde a gente veio, quem a gente é de verdade, né? Não se perder dentro disso. Tinha uma coisinha tudo. comigo, né? Eu falava assim, eu saio do interior, mas o interior não sai da Não gente, sai, sabe? não A gente sai tem nunca. uma coisinha Graças assim, a né? Deus. que- Graças a Deus. E acho que se a gente souber quem a gente é, de onde a gente veio, né? Olhar com isso com força, a gente sempre vai se Mas as reconhecer. pessoas se perdem. perdem. Se perdem Se muito. Assim, perdem. eu consigo ter muito essa percepção. Às vezes um jeito de tratar. Sim. Às vezes uma forma de te responder. Você de- fala, meu Deus, né? Como tal pessoa mudou. Exatamente. O que aconteceu? Tipo assim, que parte que eu perdi? Onde eu não vi, Onde- né? Então, assim, é uma loucura tão grande certeza. que ninguém vai ganhar de ninguém. A verdade é que a gente vai, né, assim, Sim. vai todo mundo pro mesmo lugar. Então, assim, pra a que gente ficar falou, a gente nessa... fica correndo atrás de tudo que a gente não vai levar embora daqui, né? exato. E tudo bem correr atrás do que você quer, das suas Bens ambições, materiais, viagens. né? Exato, e eu acho que, tipo assim, realmente tem muitas coisas que a gente conquista com o dinheiro. Então, tipo Sim. assim, a gente também desmistificar isso que... Tudo parece bem que querer tem ganhar. gente que tem a impressão, nossa, não, é legal. Só que a gente não pode esquecer o que, de fato, Importa né? Que realmente. são as pessoas, que são as relações, que O dia a os dia, tratamentos, os né? valores, Os os valores. tratamentos, exatamente, como que a gente trata todo mundo. Indira, e tá uma delícia o nosso bate-papo aqui, né, Má? Tá. Mas agora a Estamos- gente vai chegando ao fim. Vamos fazer um jogo rápido aqui, tá? São perguntinhas assim, ó. O Esse que é- vier na cabeça. Esse Tá. é surprise. Isso. Na Opa! cabeça, senhor. Que medo! A minha Vamos cabeça lá. é meio estranha, gente. Vamos lá. Qual é o seu maior medo? Você já falou um. Não que ver meus passou. filhos crescer. Certo. Como gostaria de ser lembrada? Como uma pessoa humilde e batalhadora. Legal. Quem é a Indira na fila do pão? É uma pessoa... Essa pergunta eu Difícil, adoro hein? ela. A Maria é louca, gente. É a difícil pergunta da essa. Mariaias. É uma pessoa esforçada, cheia de questões internas, mas que trabalha isso, determinada e inquieta. Legal.
Eu acho bonito que você, assim, se orgulha de você. Sim. Eu acho que isso é muito bonito. E é o melhor sentimento que a gente tem que ter com a gente mesmo, né? Então, é o que você disse. Eu tenho isso, mas eu me... Né? Sim. Eu sou essa pessoa, eu sou determinada, eu sou guerreira. Sim. É Tem muito defeitos bonito. também. É como perguntou o lado bom. E Sim! Aí tem que elogiar. Todo Tem que mundo. elogiar, Mas né? eu acho que a Mas gente sim. se orgulhar Essa é a nossa parte humana, né? Sim. da Enxergar nossa isso, né? história, Sim. sabe? Isso é o sentimento mais bonito que a gente pode Com ter. certeza. A gente pela tem gente. que se dar valor, né? Exato. Porque senão quem vai Quem dar vai se a gente dar? não der? E eu acho que essa coisa, assim, né, são as camadas que a gente tem. Eu acho que quando a gente não percebe o nosso valor, a gente aceita qualquer coisa. Exato. A gente suporta qualquer coisa. E aí, quando você olha pra você, né, Sim. com esse orgulho, com vontade de ser melhor, Seguir, mas mesmo exato. assim, já vendo que você tem uma parte muito boa, mas que você pode ser melhor, Com né? certeza. Mas olhando para o lado bom, a gente consegue ser forte. Eu acho que independente de idade, Sim. acho que a maturidade traz muito isso, né? Traz, com certeza. Mas o resto todo influencia também, né? Indira por Indira. Que você não se canse tão rápido para poder continuar com todas as batalhas aí da vida. Oh, que Gostamos. bonito. Essa É parte isso. do jogo rápido foi. A Foi a ótimo. gente implantou agora esse ano. Adorei, O nosso novo ótimo. quadro. As nosso filhas novo da mãe. Adorei. Bom, Indira, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que foi enriquecedor mesmo, como pessoa e como profissional. Você trouxe aqui muitas questões técnicas, mas saber a mulher que está por trás realmente da Ergofip e de tudo que você construiu é muito bonito, foi muito valioso. Muito obrigada. Obrigada. Eu acho assim, te conheci pouco, né? Porque eu sei que você já era paciente da Marina. E acho que é Minha amiga. Amiga é paciente, né? Mas eu digo assim, que legal te ter aqui e trazer esse conhecimento. Eu acho que hoje em dia a gente fala muito sobre tantos assuntos e é um dos assuntos mais importantes que a gente está vendo aí. Saúde, né? Mental, a saúde laboral, entender, né? Quem trabalha com a gente, como a gente pode ser melhor para essas pessoas, para o nosso dia a dia. Então, fica aqui um agradecimento à Ergofip também. E Passa para nós, né, as suas redes sociais. Faz seu tudo jabá. Isso. Aproveita Meninas, esse momento. Eu que agradeço. Foi muito, muito legal essa troca, é recíproco, né? Acho que a gente sempre tem um pouquinho para ensinar e muito mais para aprender. E hoje foi assim também. Então, fiquei muito satisfeita com o convite, muito feliz. A Má, já admiro ela há muito tempo aí com o empreendedorismo. Garra, a gente sempre fala das correrias, né? Essa Você também troca, não conhecia, né? mas foi um prazer, Maria. E, bom, o perfil da Ergofip, o Instagram é @ergofip. Facebook também, @ergofip. TikTok também. E é isso, meninos. Se quiser, nosso site, www.ergofip.com.br. E você atende empresas de pequeno, né? De grande Sim. porte? Como funciona? A partir de um colaborador registrado, a empresa já já tem a obrigatoriedade de cumprir todos os trâmites trabalhistas, né? Desde a parte de laudos e exames. Legal. Então, a gente atende hoje empresas que têm um funcionário até empresas que têm 1.500 funcionários. Nossa. Então, é bem... É diverso. É diverso. Então, a gente tem setores que cuidam de carteiras diferentes para poder legal. atender todo mundo. Legal. Então Obrigada. é isso aí, procurem a Indira, a Ergofip, o Pilates também. O Pilates também. E lá nós temos também a parte do laboratório, né? Então, nós fazemos exames para as empresas, mas nós fazemos exames também particulares. Então, exame, qualquer tipo de exame. Eletrocardiograma, eletroencéfalo, hemograma, exame de sangue. Precisa. Bem completo, bem né, para completo. essa questão da saúde Bem mesmo. completo, precisando. E aí, a gente também tem um agradecimento aqui para fazer a Espaço Ferraro, que está sempre cuidando da nossa beleza, cabelos e make. Produções para Marina podcast. Blois Estética Avançada, sempre conosco. M Blois Studio. Deixe seu @. O meu Instagram é @doutora Marina Blois, né, com DRA. O meu é @mablois. Estaremos lá nas redes. E muito On obrigada time. também a Lulu Fini, mais uma vez, Ergofip. Até o próximo episódio. Até. Fique conosco.